Bem-vindos a esta página do curso de Cálculo 3. É uma página interessante que certamente irá ajudá-los a se desempenharem melhor no curso. E assim vale a pena conhecer alguns detalhes de como ela funciona. É uma página dividida em duas partes. Essa primeira parte é chamada cabeçalho, que é fixa ao longo do semestre, e essa segunda parte, que são a parte das semanas. Essa parte será atualizada à medida que o semestre anda, né? Na semana 1, por exemplo, nós temos 4 linkings. O principal deles é esse atividades da semana. Atividades da semana diz o seguinte, diz o que vai ser estudado durante essa semana, faz referência ao parágrafo de um livro, é o livro texto que nós vamos adotar. Esse livro é esse do Thomas, o volume 2, 11ª edição. Bom, você não precisa comprar esse livro porque esse link leva você aos exercícios do livro. Então você pode estudar pelo livro que achar interessante, clica aqui, você vai ter acesso aos exercícios e esses são os exercícios recomendados aí desse parágrafo. Vocês vão perceber que alguns exercícios são de fato links. Nesse caso de um link em azul, é um link para um banco de exercício, onde a solução está escrita, a solução do exercício está lá escrita. A outra é um banco de filmes, onde o exercício está lá filmado, a solução está filmada lá. Então vocês estão vendo, tem vários exercícios filmados, vários exercícios escritos, né? É bastante bom para vocês testarem os seus conhecimentos. Além dessa orientação, nós temos aqui os links relacionados. Toda semana tem esse conteúdo e o link relacionado correspondente. Nessa primeira semana tem notas de aula e vocês vão ver notas de aula bem próximas daquilo que a gente faz em sala. E tem notas de aula de outros professores também, como esse daqui do MIT. É um curso que foi selecionado porque está bem próximo daquilo que a gente vai fazer ao longo do semestre. Então vocês têm aqui um PDF da aula e um vídeo no YouTube. Aí vocês vão poder usar o recurso de legenda, dá para acompanhar sim um filme de 50 minutos aqui. Além do filme da aula, tem exercícios filmados também, vocês vão poder acompanhar também no YouTube. Outra aula, né, outros exercícios. E por último, um link a um tutorial bem simples desse programa Maple. É um programa interessante porque permite a gente fazer cálculo no computador, né, calculando derivadas, esboçando gráficos de funções de duas variáveis. É um programa bem interessante. Bom, então esse é o principal link. Além desse, tem aqui o jogo rápido, que é de fato um link para aqueles vídeos que vocês viram lá em vermelho, né? Esses têm o acesso direto a esse link daqui. E tem os fóruns, onde vocês vão poder discutir, inclusive matemática aqui, de uma forma bem simples. Vejam só. Vocês, para tirar uma dúvida, por exemplo, acrescentem aqui um tópico, né? Um tópico chamado dúvida. Puxa, é um tópico importante, uma dúvida é uma dúvida, né? Aí vocês perguntam aqui então o seguinte, será que a integral abaixo está correta? Então é uma pergunta sobre integração. Vamos ver que integral complicada é essa daqui. Olha só, vocês veem nessa janela de edição de mensagens, aqui são as ferramentas que vocês têm. Vocês podem ou diminuir o número de ferramentas ou aumentar e escolher a ferramenta que vocês quiserem aqui. Por exemplo, para centralizar a fórmula, que é o que nós vamos fazer aqui, clique aqui nessa ferramenta e isso centraliza. Começa sempre com $2, né? Escreve aqui o comando int, que é o comando para falar sobre integração. Integral de x dx. Então essa é a integral difícil que nós vamos fazer. E para a integral ficar um pouquinho mais interessante, vocês colocam aqui um microespaço com essa barra e essa vírgula. Aí vocês vão escrever agora uma fração. Na fração vocês escrevem desse jeito, com o numerador e o denominador. E por último, x ao quadrado, que vocês escrevem assim.
Se parar aqui não está certo, porque está faltando ainda a constante de integração. Então a gente acrescenta essa constante, fecha a fórmula e vamos ver que resultado isso nos dá. Então depois de compilada essa fórmula, vocês vão olhar aqui e vão encontrar então lá a fórmula muito bonita, colocada direitinho, muito elegante, né? Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito escrevendo matemática aqui nesses fóruns. Essa outra parte de discussões anteriores são dúvidas que foram respondidas em semestres anteriores e com certeza pode ajudar a vocês também. Ok. Na semana 2 tem uma pequena diferença em relação à semana 1. Além do tópico de atividades da semana, dos fóruns, do jogo rápido, tem ainda 2 links para tutoriais SCA, que são um sistema de computação algébrica. O primeiro desses tutoriais é um arquivo HTML, né, estático, que resolve um problema do livro-texto da disciplina. Então ele explica primeiro como é que é o exercício e começa com um primeiro tutorial, uma breve introdução ao Maple, né? Como somar, como extrair raiz quadrada, como calcular valor de função, plotar coisas bem simples, até plotar gráficos de funções de 2 variáveis que são mais elaborados, e aí o programa faz isso de uma maneira bem interessante. Então esse tutorial tem essa introdução e só então ele começa a resolver o exercício. Ok? Ok. Um outro tutorial, agora com a tela filmada do computador, é esse outro daqui. Ó, né? Nesse caso, o exercício já é bem mais contextualizado, é bem mais elaborado, e vocês vão passar por um teste de ferro de ouvirem uma musiquinha muito chata. Né? Mas depois disso, passado esse trauma, vocês vão ver que, por exemplo, o programa ajuda muito a vocês a ilustrar como traçar gráficos de funções, nesse caso curvas de nível que vocês vão fazer aí. É um programa bem interessante. E esse filminho é um filminho que vale a pena dar uma olhada. Ok, então tem esses 2 tutoriais e tem ainda 2 outros links. Esse de autoavaliação é um questionário com questões de múltipla escolha, resposta imediata, é para vocês acompanharem o que estão fazendo aí ao longo da semana. E o último link é a lista de exercício da semana. Essa lista é interessante porque ela é feita a partir de questões de provas anteriores. Então vocês vão poder ter uma ideia muito boa de como serão as provas olhando aqui as listas da semana. Elas são bem contextualizadas, usam muito a linguagem física para explicar matemática. Isso eu acho que facilita muito a compreensão. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse material aqui. Pronto. Isso termina então a descrição das semanas. As outras são todas bastante próximas a essa daí. Vamos voltar um pouquinho ainda à parte fixa, ao cabeçalho, para dizer que aqui nos primeiros passos vocês têm um link para o plano de ensino da disciplina. O plano tem as datas das provas, etc. Vocês já conhecem bastante. Tem o fórum de notícias, que é em geral do professor para vocês, explicando alguma coisa. O fórum social, onde vocês de fato podem socializar, né? Darem notícias, curiosidades, né? Apresentação de bandas de rock, vale aí o que vocês acharem interessante. Desde que educadamente, claro, né? Ok. Agora tem um outro link para atividades extras. Esse link explica direitinho quais são as atividades que serão feitas ao longo do curso. As aulas de monitoria, das quais nós teremos muito o que falar em sala, as autoavaliações, que valem pontos extras, todas essas atividades valem pontos extras, participação nos fóruns, inclusive, e o trabalho de computação científica que será feito no computador. Vale a pena dar uma lidinha nesse material e saber quanto cada atividade vale, quais são mais importantes, etc. Né? Depois, a última sessão de material complementar do curso. Vocês vão ver aqui uma descrição também de alguns materiais que pode ser interessante. Textos selecionados, foram traduções de textos encontrados na internet. Anotação matemática, que explica um pouquinho melhor
aquilo que nós fizemos lá no fórum, como escrever matemática, outros símbolos. Fala um pouquinho de outros sistemas de computação algébrica, além do Maple, como o MATLAB, por exemplo, que é bastante usado. E, por último, alguns links que são de interesse geral aí ao longo do curso. Pronto, isso termina então a apresentação da página. Eu tenho certeza que ela vai ser de utilidade, que vocês vão usar isso daqui com bastante proveito. E nos vemos então na próxima aula. Até lá!